A história sobre a primeira tataravó. Minha bisavó, minha avó e minha mãe me contavam histórias de épocas tristes e duras. Uma que nunca vou esquecer foi minha bisavó que contou. Ela passou por isso na infância, e não só ela, mas também outras crianças, os filhos dos escravos. Não me lembro muito bem, mas era em meados do século XVII. Ela estava na grande casa. Trabalhava lá diariamente com sua mãe na cozinha, sempre servindo os senhores e sendo menosprezadas pelas senhoras. Hora ou outra, ela via as crianças brancas brincando, e ela desejava, nessas horas, ser uma dessas crianças brancas. Numa dessas pausas, ela e sua mãe saíram e foram de encontro a outros escravos. Eles estavam dançando. Ela gostava de dançar. Sua mãe dizia que faziam isso para não se esquecerem de quem são e de onde vieram. O patrão os viu, e ele não era tão bonzinho e sempre atrapalhava essa tradição. Normalmente eram castigos brandos, mas naquele dia não foram. Numa hora, ela estava dançando com as outras crianças escravas. Logo depois, só conseguia ouvir gritos e alguns escravos no chão. Os tambores pararam e os cantos também. Ela viu o patrão e alguns de seus empregados brancos com armas atirando e rindo sem parar. Num primeiro momento, ela paralisou de medo. Depois que voltou para a grande casa com sua mãe e viu pela janela os escravos atingidos pelo patrão, sendo jogados de qualquer maneira em uma única cova, ela sentiu raiva. Amaldiçoou o dia que o patrão nasceu. Naquela noite, sem saber para quem ou para o que, ela orou e pediu que cuidassem dos seus irmãos de cor, que foram mortos, e que em algum dia as coisas melhorassem. A história sobre a segunda tataravó. Uma história da minha avó. Acontecia bastante na juventude dela e chegou a acontecer com ela também. Era perto do início do século XVIII. O machismo de hoje em dia é bem leve comparado a esse tempo. As coisas eram feias, ainda bem que as mulheres se levantaram. Minha avó sempre teve uma personalidade muito forte e jamais levou desaforo para casa. Ela tinha acabado de se casar. Querendo ou não, ela amava o meu avô, mas isso custou muito para ela. Tinha apenas 3 meses de casada, uma amiga dela apareceu com um machucado no braço. E é óbvio que minha avó não acreditou quando a amiga disse que tinha apenas tropeçado e caído. Em prantos, a amiga contou para minha avó que vinha apanhando do marido e não sabia o porquê. Ele chegava em casa tarde, algumas vezes bêbado, mas tinha vezes que ele chegava sóbrio. Mesmo assim, ela apanhava e ouvia frases ofensivas diariamente, como: "É isso que tem pra janta? Idiota, faz esse moleque parar de chorar. Será possível que você não sabe limpar uma casa?" Minha avó consolou e ficou brava por só poder fazer isso por ela. Com 6 meses de casada, minha avó estava indo visitar essa mesma amiga, e ela não sabia, mas já estava grávida da minha mãe. Ela não estava vulgar, estava com aquela saia na altura do joelho da época. Quando já estava com as chaves na mão, pronta para sair, meu avô entrou na frente dela e perguntou em tom rude onde ela ia vestida daquele jeito. Ela, sem entender nada, respondeu na inocência que iria visitar a melhor amiga e tentou passar pelo meu avô. Ele a segurou forte pelo braço e disse que ela não ia sair parecendo uma prostituta sem marido. Ela ficou muito brava, se soltou e deu um tapa no meu avô, e o xingou de idiota. Ele se descontrolou e a empurrou com força e ela caiu no chão e arranhou o braço. E para piorar, meu avô devolveu o tapa com um soco na boca dela. Ela ficou sem reação no chão. E quando meu avô a viu sangrando, ele se ajoelhou na frente dela como se estivesse realmente arrependido. Ele disse: "Me desculpa, meu amor, eu não queria fazer isso, mas você tentou. Eu te amo e só quero o seu bem. Me perdoa, você sabe que eu te amo." Como sabemos, ela amava muito ele e o perdoou. Essa foi a primeira de outras agressões ao longo do casamento deles, e ela sempre perdoou, mas perdoava por medo de morrer nas mãos de quem ela mais amava. A história da bisavó. Minha mãe, eu e minha filha crescemos na época da Revolução, na época que o feminismo estava bem forte. O primeiro ato feminista aconteceu perto do final do século XIX. As mulheres queriam o direito de votar. Minha mãe não queria se meter nisso, mas eu quis.
Foi na primeira onda feminista que surgiu o movimento sufragista pelo direito ao voto das mulheres, que ganhou muita força no Reino Unido e nos Estados Unidos. As mulheres lutavam por mais igualdade, desejavam o direito à participação na vida política, direito ao voto, ao estudo e melhores condições de trabalho. Foi nesse período que as mulheres começaram a questionar o papel que era imposto a elas pela sociedade, principalmente em relação à responsabilidade pela casa e pela família como sua única função. Em 25 de outubro de 1927, o movimento sufragista no Brasil alcançou sua primeira vitória, o reconhecimento do alistamento eleitoral feminino no estado do Rio Grande do Norte. O governador do estado na época, José Augusto Bezerra de Medeiros, sancionou a Lei nº 660, que no seu artigo 77 determinou que pudessem votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que reunissem as condições exigidas. Tal vitória contou com a participação ativa da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Algumas mulheres passaram a acreditar que as muitas desigualdades legais, econômicas e educacionais contra as quais se confrontavam jamais seriam corrigidas enquanto os homens não tivessem que prestar contas a um eleitorado feminino. Assim, resolveram se unir para, juntas, lutarem por seus direitos. O que distinguiu o movimento, em todas as partes em que ocorreu, era que mulheres de diferentes classes, raças, de graus de instrução e riqueza das mais diversas, se uniram em torno do mesmo objetivo, pois apesar das diferenças, todas eram iguais na exclusão do mundo político. A história da minha avó e da minha própria mãe? Na minha época, ninguém imaginava que o futuro seria assim, que as coisas fossem mais permitidas e que as pessoas fossem mais livres. Se fossem permitidas no passado, coisas que são hoje, eu não teria me casado com o embuste do meu marido. Se antigamente as pessoas descobrissem que alguém era gay, eles a tratavam como qualquer coisa, menos como um ser humano. Isso me entristecia, mas fico feliz que eles tenham conseguido seu lugar no mundo, assim como outros grupos sociais. Quando a primeira parada do orgulho LGBT de São Paulo reuniu 2.000 pessoas na Avenida Paulista, lá em 1997, os homossexuais brasileiros ainda não podiam se casar, adotar filhos ou até mesmo trocar o nome da identidade. Em 20 anos, o evento se tornou o maior do mundo. E eu estava com minha filha nessa primeira parada. Eu fiquei extremamente feliz pelas conquistas LGBTs, assim como as dos negros. Eu tinha uma amiga negra, uma muito íntima. Eu já vi ela chorando algumas vezes depois de sofrer racismo. Aqueles idiotas não sabem admirar a beleza da pele escura. O início das lutas do movimento negro se deu há muito tempo, desde as revoltas de escravos na época do Brasil colonial, mas só foi reconhecida apenas no século XX, principalmente nas décadas de 1950 e 1960. O movimento negro ganhou maior visibilidade. Fui acusada diversas vezes quando criança. E por pior que seja dizer isso, comecei a achar que se tratava de algo natural. Cheguei a pensar que era uma maneira de me tornar mulher. O abuso que mais me marcou aconteceu aos 9 anos. Meu vizinho me violentou. Ele tinha 2 filhos, com quem eu e minha irmã adorávamos brincar. Mas toda vez que íamos à casa dele, ele deixava os 3 assistindo filme e dizia que comigo ia ser mais especial. Me levava para um outro quarto, me mostrava revistas masculinas e me forçava a masturbá-lo. Minha vontade era de fugir, mas o medo de alguém descobrir algo me impedia. Só me dei conta de tudo o que passei aos 20 anos. Hoje, aos 30, sinto náusea só de lembrar. Essa situação toda fez
despertar muito cedo meu desejo sexual, assim como me tornou uma pessoa muito desconfiada. Quando adulta, procurei tratamento psicológico para me livrar dessa angústia. Sempre achei que era eu que tinha feito algo errado. Eu me sinto desrespeitada toda vez que ando na rua, em qualquer horário, com qualquer roupa, e ouço homens mexendo comigo, se dirigindo a mim com palavras de baixo calão. Me sinto desrespeitada quando estou em uma festa e um homem que eu não conheço tenta me puxar pela mão, puxa meu cabelo e me segura pelo corpo. No início do relacionamento, ele era um príncipe, mas com o tempo, começaram a aparecer as primeiras cenas de ciúmes e agressões. Eu sofria calada essa violência física e psicológica. Fui afastada dos amigos e da família. Por isso, ninguém sabia o que eu estava passando. Minha relação com ele virou um círculo vicioso. Se ele estivesse mal, me agredia. Se acordava bem, me pedia desculpas e dizia me amar. E assim, fui levando essa situação por anos. Eu comecei a apanhar sem motivos, por eu gostar de um gênero musical diferente do dele, por usar um batom da cor que ele não gostava e até por cumprimentar as pessoas na rua. Quando fui contratada pelo banco e comecei a ganhar mais que ele, isso virou mais um motivo para ele me bater. Como estava há pouco tempo no trabalho, eu não contava para ninguém por vergonha e por medo de perder o emprego. Então, ficava arrumando desculpas para disfarçar a marca da sola do sapato no meu rosto, o meu braço fraturado e até mesmo meu pé quebrado. Hoje eu engordei, não tenho mais vaidade por conta das coisas que ele me falava, mas eu preciso ser forte e aos poucos tentar esquecer as marcas internas e profundas deixadas por ele na minha vida. Preciso estar bem para criar meu filho e ensinar a ele que as mulheres precisam ser amadas e respeitadas. De todos os atos de covardia, a violência contra a mulher reduz o indivíduo ao mais baixo nível dos seres. Se ele te bate, ele não te ama. Ligue 180. Desde o descobrimento do Brasil, a educação só era permitida aos homens. Mulheres brancas, negras, indígenas, ricas ou pobres, de qualquer idade, eram proibidas de estudar. Em meados do século XIX, iniciou a participação feminina, mas os colégios destinados a mulheres eram particulares, ou seja, só as meninas ricas tinham acesso à educação. Por volta de 1827, o ensino público e gratuito foi sancionado no país e as mulheres adquiriram o direito à educação. Porém, desde sua implementação, era evidente a exclusão dos negros e da maioria da população. As mulheres até podiam frequentar as aulas, mas sua educação era opressora e segregada, devido às bases curriculares serem diferentes para homens e mulheres. O ensino superior ainda era proibido para elas. Atualmente, todos têm acesso à educação, sem nenhuma exclusão. Porém, temos pessoas que não frequentam as aulas ou não estudaram. Nas escolas também tem pessoas que cometem bullying e outros crimes, por não respeitarem a diferença do outro, e muitos ainda não são punidos. Nós, alunos do primeiro eixo em administração, ficamos felizes por estudar em uma escola onde todos respeitam as diferenças que temos, e também incentiva e ajuda o outro a ter um futuro brilhante. Sabemos que essa essência da ETEC não vai acabar por causa da distância.